Salve, salve, galerinha! Tudo legal com vocês? Eu sou o professor César Staudinger e nessa videoaula a gente vai conversar sobre as descargas elétricas, tá bom? Vamos lá, presta atenção. Acho que a maioria de vocês sabe o que é uma descarga elétrica ou no mínimo já escutou falar desse termo ou leu algo envolvendo descargas elétricas. Normalmente são notícias de fatos que ocorrem ou que ocorreram na natureza em determinadas regiões e que na maioria das vezes não são notícias legais, acabam causando danos, tá? Principalmente quando envolvem seres humanos nessa historinha, tá bom? Por quê? Porque essas descargas elétricas, as naturais, as que ocorrem nas nuvens, por exemplo, elas são muito carregadas de energia. E é sobre isso que nós iremos conversar nessa videoaula. Presta atenção, vamos primeiro conversar sobre o conceito de campo, tá certo? Campo gravitacional, vamos focar no campo gravitacional, tá? A Terra cria ao seu redor uma região de influência que nós chamamos de campo, tá certo? Então, a Terra cria um campo gravitacional, que é esse campo gravitacional que possibilita, por exemplo, um corpo, que faz com que um corpo seja puxado para baixo, para o centro da Terra. Beleza. Nesse movimento que esse corpo faz, ele está recebendo uma força, concorda comigo? Tem algo puxando ele. Um corpo não sai do repouso, a não ser que sobre esse corpo atue uma força. Tá bom? Beleza. Então, acredite que a Terra, quando ela modificou esse meio, ela energizou todos os pontos ao nosso redor. Prof, tu está querendo dizer que a Terra gerou energia em todos esses pontos? Todos os pontos ao nosso redor têm uma energia chamada de energia mecânica. Na verdade, é uma energia potencial mecânica ou energia potencial gravitacional. E tu percebe essa energia quando ocorre uma descarga mecânica. Descarga mecânica, prof. Esse lápis aqui, se ele não fosse um lápis, se ele não fosse um giz, que é algo leve, se eu soltasse ele dessa altura, na hora que ele batesse no solo, ele poderia provocar um grande estrago. Porque isso é uma descarga de energia mecânica. Na hora que ele está aqui em cima, ele está num ponto do campo gravitacional que tem uma energia. Na hora que ele vai descer, que ele vai ser puxado, ele vai descarregar essa energia no solo, por exemplo. Em vez de um giz, se fosse um corpo de 10 quilogramas, quando você soltasse, ele poderia bater no chão e rachar o chão. Por que não? Tá certo? Isso aí seria uma descarga de energia mecânica. A gente não usa esse termo, mas na eletricidade a gente usa. A descarga ou as descargas elétricas surgem exatamente porque as cargas elétricas, a exemplo do que a Terra faz, também criam campos ao seu redor, sendo que são campos elétricos e não campos gravitacionais. E, a exemplo do que a Terra faz, as cargas energizam todos esses pontos, mas não com a energia mecânica, potencial mecânica, como a Terra faz, e sim com a energia potencial elétrica. É aqui, ó, potencial elétrico. Pode-se pensar o potencial elétrico como sendo o nível de energia em todos os pontos de um campo elétrico. O seu cérebro é todo mapeado eletricamente. A gente tem pontos de energia ao longo do nosso cérebro, em todo o nosso cérebro. E esses pontos, por terem energias diferentes, eles não fazem descargas mecânicas. Entre eles, eles fazem descargas elétricas. Descargas de cargas, descargas elétricas, cargas elétricas. Tá? É um descarregamento de elétrons, é um movimento de energia elétrica. Quando alguém leva um choque, é exatamente por causa disso. Porque alguém toca em um ponto que é que está no nível elétrico diferente do solo, quando essa pessoa está descalça. Então, entre esse ponto e o solo, existem níveis de energias diferentes. E você passa a ser o condutor dessa energia diferente. Então, essa energia passa pelo seu corpo. E aí você leva o choque.
Isso é potencial elétrico. Vamos imaginar uma carguinha aqui, gerando níveis de energias diferentes. Eu escrevi esses níveis aqui assim, 40J por C, 30J por C, 10J por C. Prof, o que é esse J agora? J é de Joule, Joule é uma unidade de energia, barra C, C é unidade de carga. Então aqui são 40 joules por Coulomb, ou seja, esse nível de energia aqui consegue fornecer 40 joules para cada 1 Coulomb de carga elétrica. Já esse nível aqui é de 30 joules por Coulomb, já é um nível energético menor, porque está mais distante dessa carga. Essa carga está conseguindo influenciar menos. Já esse ponto aqui é 10 joules por Coulomb. Então significa, a leitura é que se eu colocar aqui uma carguinha de 1 Coulomb, ela vai receber 40 joules. Se eu colocar de 1 Coulomb aqui, ela vai receber 30. Se eu colocar de 1 Coulomb aqui, ela vai receber 10. Está aqui, ó, bonitinho, ó. A energia, carga, 10 joules por Coulomb. Vamos entender matematicamente o que é isso. Está explícito aqui embaixo. Esse V é o símbolo de potencial elétrico. O V é o símbolo do potencial elétrico, que vem de volts. Você já escutou falar disso aí? Volts, voltagem. Tá? Então, isso aqui é volts, é EP. O que é esse EP? É a energia. E o que é o quê, prof? É a carga. Então, vê o que é que está escrito aqui, que a energia é a carga vezes o potencial. Está aqui, faça meios pelos extremos. Então, uma carguinha de 2 coulombs colocada aqui, o Q foi 2 coulombs, num ponto onde o potencial elétrico é 10 joules por coulomb, vai receber 20 joules. Eu vou cortar aqui, ó, C com C, 2 vezes 10 dá 20. Cortei o C com o C aqui, 2 vezes 10 dá 20. Então, na hora que a gente diz que na tua casa existe uma tomada de 220 volts, significa que essa tomada é de 220 joules por coulomb. Você já tentou? Se não tentou, não faça. Ligar um aparelho de 110 volts em uma tomada de 220 volts, você vai queimar esse aparelho. Porque esse aparelho ele não está preparado para receber a energia que a tomada tem para dar. Essa tomada, se ela é de 220 volts, ela tem 220 joules para dar para cada coulomb de carga. E o seu aparelho estava preparado para receber 110. Na hora que você ligar, ele queima ou ele pode queimar. Ah, se tu fizer o contrário? Ah, se tu fizer o contrário, não vai ter tanta bronca. Se tu ligar um aparelho de 220 volts em uma tomada de 110, ele vai estar sendo ligado em uma tomada, em um nível energético, em um nível de potencial elétrico que vai fornecer menos energia do que ele precisa. Não tem problema. Ele só não vai funcionar bem, mas ele não queima, porque ele está recebendo menos energia. A descarga de energia que ele vai receber, tá, é menor do que a que ele precisa, mas isso não é um problema elétrico grave, ele só não vai funcionar bem. Tá? Bronca é o contrário, que aí a descarga de eletricidade é o contrário. Prof, então tu está querendo falar que toda vez que um aparelho está funcionando, ele está sofrendo uma descarga elétrica. Infelizmente esse termo só é utilizado, assim, é mais utilizado para algo que ocorre nos fenômenos da natureza, como que ocorreu da nuvem para o solo aqui, ó. Eu coloquei uma nuvenzinha, ficou lindo aí essa figura. A nuvenzinha, o solo. Entre esses dois pontos, a gente tem níveis energéticos diferentes, a gente tem potenciais elétricos diferentes, tá? Então, ocorreu uma descarga aqui, ocorre normalmente uma descarga da ordem de grandeza de 1 bilhão de volts. Isso aqui, normalmente, é fatal. Aí eles falam muito de descarga elétrica nessa situação, mas sempre ocorre descarga elétrica que um aparelho elétrico está funcionando. Você sabe por quê? Porque todo aparelho ele é submetido ao que a gente chama de DDP. Ele só funciona se existir DDP nele. Prof, DDP cara, diferença de potencial. Então, o que existe na sua tomada é uma DDP, porque ela não tem dois furinhos, o positivo e o negativo,
tá certo? O fase e o neutro. Então, esses dois pontos aqui, que eu aqui chamei de positivo e negativo, há uma descarga aqui desse ponto para esse ou desse para esse. Essa descarga, ela vem, ó, passa por essa lâmpada, acende e essa descarga volta. É como se eu colocasse uma lâmpadazinha aqui e ela recebesse essa descarga e acendesse, sendo que não existe uma lâmpada aqui, tá? Então, a rapaziada da eletricidade, os engenheiros, os cientistas, eles imaginaram assim, caramba, se eu colocar um ponto, um nível energético aqui, um nível energético aqui, vai ocorrer uma descarga de um nível para outro nível. Nesse caminho dessa descarga, eu coloco um aparelho. Esse aparelho recebe essa energia e ele funciona. Mas ele está recebendo uma descarga elétrica. Mas é uma descarga elétrica que ele foi fabricado para isso. Ele suporta isso. Um ser humano aqui, não necessariamente ele iria suportar essa descarga elétrica aqui, ó. Se ele recebesse 1 bilhão de volts, provavelmente ele não iria suportar. Mas ele teria o mesmo papelzinho dessa lâmpada aqui, tá? Que é receber essa descarga elétrica, tá bom? Mas, como eu disse, quem sabe ele não estivesse preparado para receber tamanha energia, tamanha voltagem. Então, a partir de hoje, quando você enxergar o termo volts, você vai dizer, isso tem a ver com energia. Tá bom? Então, resumindo o que foi conversado nesse nosso encontro, a gente explicou que o conceito de descargas elétricas é bem mais amplo do que simplesmente imaginar descargas na natureza. Na verdade, todo eletrodoméstico, todo objeto que é ligado a uma fonte de eletricidade, ele sofre descargas elétricas. Descargas elétricas porque ele é ligado em dois pontos que têm potenciais elétricos diferentes, que tem níveis de energia diferentes. E aí, essa diferença de nível de energia faz com que haja uma descarga de um ponto de maior energia para o ponto de menor energia, tá bom? Aproveita, tira uma foto do nosso quadro e a gente se encontra na próxima videoaula. Tchau, tchau!